Estamos ao vivo hoje para falar sobre porcentagem. Então, nossa aula de hoje vamos trabalhar os conceitos aí de porcentagem, claro que direcionando você sempre para o concurso. Então, nessa primeira aula de revisão, nosso objetivo aqui é falar sobre porcentagem. Claro que não temos aqui o objetivo de te ensinar porcentagem, eu tenho certeza que você em algum momento você já aprendeu sobre isso. Eu quero aqui colocar uma nova abordagem, né, para poder facilitar, para que você ganhe tempo no concurso. Nosso objetivo aqui sempre vai ser partilhar contigo dicas que tornem qualquer questão mais fácil de ser resolvida. Então, por exemplo, aqui o 12%, eu estou só apenas lembrando aqui que é o 12 sobre 100, ou você também pode chamar esse cara de 0,12. Então, resgatando isso aqui, como é que eu cheguei nesse 0,12? Eu estou com a vírgula aqui, então andei duas casas para a esquerda. Então, aqui eu encontro o 0,12. Então, sempre vou dar uma paradinha, vou ver se tem alguém no chat interagindo aí comigo ao vivo. Lembrando que só tem acesso pessoas que são, né, VIPs, né, que estão conosco aí nos estudos de alto desempenho do Profimat. Vamos então ver uma questão que vai nos ajudar também numa interpretação de como a porcentagem pode aparecer. Então tem aqui, um estacionamento possui diversos veículos estacionados, eles se dividem entre motos e carros. Sabendo que no total o estacionamento possui 300 veículos estacionados e desses 90 são motos, qual a porcentagem de motos que estão estacionadas? O estacionamento possui 300 veículos estacionados, desses 90 são motos. Então, aqui, como eu quero saber a porcentagem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte sobre o todo. Então, aqui, vou colocar para você desse lado aqui. Parte, e aqui é o todo. Então, toda vez que te pedirem esse percentual, você vai utilizar essa técnica que eu coloquei para vocês aí. Então, como é que eu faço agora? Como eu quero saber a porcentagem, eu preciso que esse cara esteja dividido por 100. Então, repara, eu não vou fazer essa conta até o final. Isso também é uma boa visão aí para você entender e responder as questões conforme elas forem aparecendo. Como eu quero que aqui no denominador tenha 100, para que eu tenha 100, eu vou dividir por 3 somente. Então, aqui eu encontro 30 sobre 100. Ou seja, esse número é 30%. E tem gente que vai dividir isso aí, vai perder um tempão fazendo essa questão, quando, na verdade, o que você precisa é de uma visão que te possibilite ganhar tempo na hora da prova. Ok, vamos aqui andar, aqui eu estou só formalizando isso para você. Né? Aqui eu fiz diferente, né? No material eu dividi, deu 0,3, aí eu multiplico por 100, né? Que dá 30%. Mas eu já te dei uma outra possibilidade aqui. Qual o valor de uma blusa de um time de futebol que está em outro patamar? Se a mesma é vendida a R$ 200, mas tem um desconto de 10% na compra à vista. Então, eu quero fornecer um desconto de 10%. Então, como é que eu faço? Ao invés de calcular, como seria o método tradicional para calcular esse desconto? Você deve ter aprendido assim, 10% do valor da mercadoria, que é 200, mas calcular 10% de 200 é 10 vezes 200 dividido por 100. Então, aqui daria 2.000 dividido por 100. E por que eu estou fornecendo essa dica? Porque, de repente, você ainda utiliza esse mesmo procedimento e você pode simplificar, você vai ver que isso aqui vai ficar muito melhor com a dica que eu vou fornecer para você. Bom, agora já encontramos aqui, esse 10% vale 20. Tem gente que consegue fazer essa conta de cabeça. Claro, por que eu coloquei um valor fácil? Né? Para que você pudesse também ter autonomia. 10% de 200, então, é igual a 20. Como eu quero fornecer um desconto de 10%, então você tem que pegar ainda o valor da mercadoria e diminuir de R$ 20, encontrando então 180. Bom, esse é o método tradicional e agora eu vou te dar uma dica para você fazer isso muito rapidamente e de forma eficiente quando estiver fazendo um concurso.
Aqui, ó, você vai multiplicar o 200 por 0,9 e encontrar direto o 180. Esse 0,9 já é o decimal que representa esse desconto de 10%. Ah, Leandro, eu não entendi muito bem como você chegou nesse 0,9. Bom, ele é bem simples de ser encontrado. Eu vou pegar e ter referência sempre o 1. Então, eu retiro aqui, ó, 10% e encontro aqui 0,9. Zero dúvidas, vamos adiante. Agora, a situação é de acréscimo, ou seja, você quer colocar 10% nessa compra. Nós fizemos do mesmo jeito, né? Você pode fazer aqui do mesmo jeito, só que pensa no seguinte, agora você quer acrescentar. Se você quer acrescentar, você vai pegar o 1 e você vai somar 10%. Então aqui, ó, é 1,1. O que isso significa dizer? Que se eu multiplicar 200 por 1,1, eu vou encontrar direto esse valor aqui referente ao acréscimo. Mas agora você vai pensar assim, poxa, Leandro, eu quero um jeito rápido de pegar e resolver esse decimal que está aparecendo aí. Então você pode reescrever essa conta, se você tiver alguma dificuldade de fazer dessa forma aqui, ó, e identificar que eu tenho uma casa decimal e eu posso cortar essa vírgula com zero. Então, essa conta é a mesma coisa que 20 vezes 11. E para multiplicar por 11, galera, tem sempre o quê? Tem sempre um macetinho, né? Então, observa aí, quando o número é de 2 algarismos, você separa esses caras, ó, 2 e 0. Então, separei os algarismos. E aí eu somo. 2 mais 0 dá quanto? Dá 2. Significa que essa conta aqui, sem a gente ter que parar para fazer, é o 220. Leandro, isso só dá certo para números em que não vai 1? Não, claro que não. Vou te dar um exemplo aqui, ó. 67 vezes 11. Eu separo o 6 e o 7, e aí eu somo, dá 13, né? Então aqui, ó, 3, e aqui foi 1. Então, essa conta dá quanto? 737. Você pode armar a conta e identificar que 11 vezes 67 é exatamente esse 737 aqui. Muito bem. Fechamos aqui mais uma questão e observando no chat, não tem nenhuma dúvida aqui. Ótimo, a galera está entendendo aí, está compreendendo. Estamos juntos aí, pessoal. Agora, esse aqui é bem interessante, né? Você precisa fazer... Repara que se você não utiliza a técnica que eu estou te passando, e por que ela dá certo, né? É importante também pensar por que ela dá certo. E aí eu vou fazer contigo aqui uma simulação, ó. Eu preciso fazer um acréscimo de 12%. Vamos supor que fosse só o acréscimo de 12%. Como seria da forma tradicional? 12% de 200, eu encontraria 12 vezes 200, dividido por quanto? Dividido por 100. E aí eu faço o que aqui agora? Eu posso cortar os arinhos e descobrir que 12% de 200 é 24. E aí, como eu queria fazer um acréscimo, né? Acréscimo, eu pego o valor original, 200, mais 24, e encontro, então, 224. Por que eu fiz isso aqui tudo de novo? Só para poder te mostrar por que isso dá certo do ponto de vista mais rápido, né? Da técnica que eu te ensinei, e aí você vai poder utilizar em qualquer questão de concurso. Então, aqui, ó, eu tenho essa perspectiva aqui do 12%, e eu vou colocar um valor M qualquer aqui, ó, 12% de M. Eu quero fazer um acréscimo de 12% no valor de uma mercadoria M que eu não sei quanto é. Então, quanto isso será? Né? Quanto isso é da forma tradicional? É 12 vezes M dividido por 100. Isso aqui é 0,12M. Eu teria que pegar o valor da mercadoria mais esses 12% e encontrar, então, ó, se eu colocar o M em evidência, eu fico com 1 mais 0,12 vezes M. Então, eu tenho 1,12M como resultado. Repara, esse decimal, né, acabei de encontrar esse cara e te mostrando todo o processo, né, não só te colocando um macete, mas também te explicando por que ele dá certo. Meus alunos curtem demais, inclusive os da graduação, né, quando eu faço esse tipo de abordagem. Então, olha aqui, ó, eu quero fornecer um acréscimo de 12%. Então, ó, vou pegar aqui
200, vezes 1,12. E agora, depois dá um desconto de 5%, vezes 0,95. Isso é muito importante. Se eles pedir o percentual real, é só você fazer essa conta aqui, né? E aí tem que saber o que a questão pediu. No caso aqui, a questão pediu o valor final, que seria essa multiplicação aqui direta, né? Mas como ele pode te pedir também qual é o percentual real, eu aconselho que a gente faça essa conta. E aí, claro, a gente pode utilizar a calculadora para isso, não tem problema nenhum. Claro, na hora da prova você não vai ter a calculadora, né? Então você vai ter que fazer essa conta de um jeito esperto. Eu vou multiplicar aqui no meu cantinho 1,12 vezes 0,95. Então aqui dá 10, vai 1, 5, 6, 5, né? E aqui 18, vai 1, 9, 1, 10, foi 1, 9, 1, 10. Então aqui vai dar 0, 14, vai 1, 6, 10, 1. Agora, quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho 4 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4. Significa dizer que esse percentual é 1,064. Isso significa dizer o quê? Que o meu acréscimo... Então, vou escrever aqui, ó. Como é que eu sei isso? Eu pego esse percentual, retiro 1 e multiplico por 100. Então, 1,064 menos 1 vezes 100. Aqui eu identifico qual é o percentual real. Então, aqui, 1,064 menos 1 vai dar 0,64. Multiplicado por 100, eu descubro que houve um acréscimo de 6,4%. E agora, para descobrir qual é o valor já com esse acréscimo de 6,4%, é só multiplicar o 200 por esse decimal. Claro, aqui eu tenho duas casas, 2 zeros, então 2 casas decimais que eu vou andar para a direita. Então, eu vou multiplicar por 2 e aqui vai ser 106,4. 106,4 vezes 2. Então, aqui eu tenho 8. Aqui vai ser 12, vai 1. 2, uma casa decimal, 212,8. Então, esse é o valor com essa sequência. Acréscimo menos o desconto. Vou dar uma paradinha para ver se tem alguma dúvida no nosso chat. Lembrando que a gente está ao vivo com a galera VIP aqui. O pessoal compreendeu bem. Agradeço a participação de todos. Vê aí se tem alguma dúvida na solução dessa questão. Eu fiz um acréscimo de 12%, né? E depois do acréscimo de 12%, eu fiz um desconto de 5%. Vamos interagir com a galera aqui no chat também. Sempre importante criar um canal de conexão. Então, a proposta de hoje é falar sobre porcentagem, mas numa perspectiva que te ajude, né, no momento do concurso, no momento da sua prova. Então, é por isso que eu fiz uma nova abordagem aí, colocando essa técnica. Então, me fala aí se está tudo bem, senão podemos ir adiante. Vou pedir só o seu ok para a gente poder avançar. Bom, agora temos algumas questões aqui de concurso que são pertinentes, né, para que a gente faça a nossa abordagem, né, para ver se o que a gente pensou também dá certo. Eu costumo fazer o seguinte com os meus alunos, como eu não liberei esse material antes, eu costumo fornecer um tempinho para que as pessoas façam as questões, né? Lembrando que essa live aqui, ela é restrita, né? Somente a galera VIP tem acesso. Então, pode ser que tenha pouca gente aqui conosco, mas que certamente verão esse material depois da sua edição. Então, se você está assistindo aí, eu vou pedir para você pegar, né, seu lápis, borracha, caneta e tentar fazer a questão, né? Vou marcar aqui, vou fornecer 3 minutos aí para você pensar na questão. Depois eu venho, né, resolvendo essa questão. Vamos lá, aqui bateu o tempo, hein?
3 minutinhos para você tentar fazer. Vamos ler junto aqui, ó. Após fazer 80 arremessos à cesta, Marcelinho constatou que acertou 70% deles. Após fazer mais 20 arremessos, ele melhorou seu percentual de acertos para 71% do total de arremessos. Nos últimos 20 arremessos, Marcelinho errou apenas. Então vamos fazer essa questão agora. Se tiver dúvidas, você pode colocar no nosso chat. Então aqui temos a seguinte situação, né? 70% de 80 arremessos. Então 70%, usando aquela técnica que eu expliquei para vocês, é 0,7 vezes 80, e isso aqui direto é 56, pessoal. Olha como isso encurta o nosso raciocínio nas questões de concurso. E aí, com mais 20 arremessos, portanto, aqui, ó, no lugar do 20, eu vou encontrar o quê? Do 80, eu vou colocar 80 mais 20. E agora eu vou ter um percentual modificado, né, de 71%. Então, é 0,71 vezes isso aqui, né? Só que 80 mais 20 dá quanto? 80 mais 20 dá 100. Então, aqui, esse novo quantitativo, então aqui eu tive 56 acertos e aqui 71 acertos. Para saber, então, quantos acertos você teve a mais, você vai diminuir 71 menos 56. Significa que você teve 15, né? O Marcelinho teve 15 acertos a mais aí nessa continuação, né? Ele arremessou mais 20 bolas. Só que a pergunta não foi quantos acertos Marcelinho teve, foi quantos Marcelinho errou nesses 20 arremessos. Então, agora ficou fácil, né? Você vai pegar 20 menos 15 e vai descobrir que você teve 5 erros, certo? 5 erros aqui, letra B. E aí eu quero ver se tem alguma dúvida no chat, se a galera entendeu ou se está tudo certo. Escreva aí se você tem alguma dúvida, se algo não ficou claro para você. Estamos aqui ao vivo com você, muita alegria. Sempre às sextas-feiras estaremos juntos aqui e sempre compartilhando material novo, fazendo revisões, tirando dúvidas. Isso que é importante, né? A nossa interação, essa perspectiva, né, de que estamos próximos, e eu quero cada vez mais oportunizar, né, aos colegas esse tipo de abordagem. Então, vamos aqui em frente, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, temos aqui, ó, numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 25% são idosos e 40% são crianças. Nessas condições, o total de idosos e crianças dessa comunidade é... Então, o que você vai fazer? Você vai somar, não é isso? 25% mais 40%, você vai ter um percentual de 65%. Como é que nós escrevemos 65% mesmo, hein? É 0,65. 0,65 vezes 320, nós encontraremos, então, o nosso resultado. E aí, como fazemos essa conta agora? É só armar aqui, ó, 320 vezes 65, vamos corrigir ali, aquele 4. E agora, depois você coloca as casas decimais, tá? Então aqui vai dar 0, 10 vai 1, 15 e 1, 16, 0, 12 vai 1, 18 e 1, 19. Então aqui vai ser mais, né? 0, 0, 8, 10. Aqui deu 2. E agora você coloca, você tem duas casas decimais. A sua vírgula tem que vir para cá. Então aqui a resposta é o 208. Vou esperar aqui para ver se tem alguma dúvida no chat. E tranquilamente depois faremos aqui a nossa próxima questão. Então é muito importante que você tente fazer, que você pause as questões antes de ver a minha solução. Por quê? Porque você pode ter
uma solução até melhor que a minha, não é isso, não se trata disso. E claro que a matemática ela é rica por conta, né, das diversas soluções, dos diversos caminhos que são possíveis. E aí, claro que eu estou aqui compartilhando uma abordagem, né? E essa abordagem, claro, se você percebeu que ela é pertinente e que ela te ajuda, né? Vamos supor que você pense assim, poxa, Leandro, não, eu quero continuar no processo tradicional. Eu me sinto confortável, eu me sinto melhor, mesmo sabendo que eu vou demorar um pouquinho mais, tudo bem, né? É a sua realidade, é como você enxerga essa situação. Não estou aqui para impor nada, mas é interessante que você tente fazer, então, esse mergulho, né, nessa nova técnica, porque você viu aí que, você consegue resolver a questão de forma muito rápida. Vou aqui passar então para a próxima questão e claro que eu vou fornecer um tempo para você fazer e vou marcar um tempo aqui de 3 minutos. E eu já volto aqui para que nós consigamos resolver aí a questão. Então aqui bateu o tempo de 3 minutos, vamos fazer, vamos dar uma lidinha aí na questão. Olha, a prefeitura de uma cidade anuncia que no ano de 2017 recapeou 60% das avenidas da cidade e se compromete a recapear em 2018 80% das avenidas restantes. De 2017 para 2018, a quantidade de avenidas dessa cidade não se alterou. Sendo assim, em 2018, do total de avenidas da cidade, a prefeitura deverá recapear quantos por cento? Então, aqui tem uma técnica muito legal para você compreender. Olha, se ele recapeou em 2017 60%, o que você vai fazer? Ó? Sobraram 40%, ou seja, 0,4%. E aí ele pretende, né, o prefeito pretende recapear em 2018 80%. Então, aqui, ó, 0,8%. Então, como ele pediu, olha, sendo em 2018, qual é o percentual que ele deverá recapear? Aqui dá 0,32. Então, resolvemos em uma linha. Claro, tem uma outra solução possível, né, que é qual? Eu vou colocar um ou aqui, de repente você se sente mais seguro. Então, ó, suponha 100 avenidas. Né? Então, você vai calcular aqui, ó. Eu quero calcular quantas sobraram, né? Então, eu vou calcular 40% de 100. Então, sobraram 40 avenidas para serem recapeadas em 2018. Já em 2018, você vai calcular 80% de 40. 80% de 40 dá quanto? Dá 32 também. Então, aqui você marcaria a mesma alternativa. Então, aí eu coloquei duas soluções para você conseguir compreender. Eu espero que você tenha curtido o nosso material de hoje. Vou fechar por aqui. Me fala se você teve alguma dúvida no chat, só para ver se está ok. E aí depois eu vou mandar com antecedência o material da próxima semana. E claro que vai ficar mais dinâmico aqui a nossa participação. Depois de editar esse vídeo, eu vou colocar também lá no nosso ambiente. Então fica tranquilo, se você entrou agora, não tem problema nenhum. Depois eu vou colocar editado, já tirando os intervalos, né? Aqui eu forneci um tempo para que, se alguém tivesse online conosco, conseguisse resolver a questão, já que eu não tinha mandado material anteriormente. Então, espero aqui você me falar se teve alguma dúvida, se está tudo bem. E, se não, vamos encerrar aqui o nosso momento online, mas na sexta-feira estaremos de volta aqui com mais um material. Pretendo falar de análise combinatória na semana que vem, então não perca, muito importante. Em todos os anos do Profimat caíram pelo menos 2 questões de análise combinatória. Então, é importante que você participe conosco na próxima sexta-feira. Tente fazer o material, faça também o material que já está online. E, claro, me envie a sua disponibilidade para que a gente possa fazer um plano de estudos personalizados aí para você ter êxito no Profimat, que esse é o nosso objetivo e para isso que a gente está trabalhando, se empenhando cada dia mais aqui para que você possa
realmente atingir esse objetivo. Um grande abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.